abençoados e eleitos de Deus. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha o tema de hoje. Ele que nos capacita. A leitura vai estar em 2 de Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo 21 e 22. Leia comigo. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos capacitou, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos coríntios que eles foram capacitados por Deus. Os apóstolos estavam ali então vivendo a eleição de Deus. Deus tinha escolhido um povo para receber a sua graça. E esses homens, aqueles judeus, os apóstolos ali, Paulo, os seus contemporâneos, tiveram esse privilégio, de ser capacitado por Deus para receber a graça de Deus, receber o conhecimento do Evangelho e transmitir a graça, o Evangelho da graça de Deus. Por isso que Paulo diz, que ele nos capacitou. Então, Paulo está querendo dizer, como trazem outras traduções, Paulo quer dizer que ele nos ungiu. Quando Paulo diz que ele nos ungiu, é o mesmo de capacitar, porque a unção que Paulo recebeu não é uma unção com óleo. A unção que os apóstolos receberam não tem nada a ver com óleo. Paulo recebeu uma unção do Espírito Santo. Ele recebeu a capacidade de entender e de compartilhar as revelações da cruz. Olha, quando Paulo diz que ele nos capacitou, é o mesmo que o Criador fez no Antigo Pacto, também com outras pessoas. Vamos aqui citar o nome de algumas pessoas que foram escolhidas e que foram capacitadas por Deus. Nós temos, por exemplo, eu anotei alguns nomes aqui para a gente trazer esse entendimento. Abraão foi um homem escolhido por Deus e capacitado pelo Criador, para ser o pai de todas as nações, para ser um homem justificado pela fé. Abraão foi escolhido por Deus e capacitado por Deus. Temos também Moisés, Moisés era um homem que vivia no Egito, vivia no meio ali de um povo que era contra o povo de Deus, que estava ali escravizando o povo de Deus. E Moisés então foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Moisés, por conta própria, não tinha essa capacidade, mas Moisés foi ungido por Deus, Moisés foi capacitado por Deus, passou a ter então a força do Espírito Santo de Deus para ele conduzir o povo para fora do Egito. Nós temos também Bezalel. Bezalel foi um profissional que foi escolhido por Deus para fazer a tenda de reunião, para construir a tenda e para construir também todos os utensílios que ia pertencer a essa tenda. Bezalel foi capacitado por Deus. Deus deu a Bezalel um espírito de sabedoria, de entendimento, para que ele poderia estar executando toda aquela obra que Deus estava passando ali para Moisés. Nós temos também Davi. Davi foi um jovem, ainda muito jovem, escolhido por Deus, ali por intermédio do profeta Samuel. Ele foi escolhido por Deus para poder se tornar um rei da nação, um rei do povo judeu. Então Davi era ainda muito jovem, mas foi escolhido e foi capacitado. Por mais que Davi passou ali por aquele processo, de unção, que o Samuel ungiu ele com óleo, mas na verdade Davi estava recebendo uma capacidade. Davi estava sendo ungido para ter com ele uma força de Deus, uma força do Espírito Santo, para ter uma capacidade de conduzir aquele povo. E nós temos também Maria, a mãe de Jesus. Maria, ainda uma menina nova, uma moça nova, mas ali com todo o amor e com toda a simplicidade. Quando ela recebe o anjo Gabriel,
aquela moça pura, né, totalmente simples, mas ela foi ali espontânea. Ela simplesmente disse ao anjo Gabriel: eis aqui a escrava do Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita na vida daquela jovem, né? A vontade de Deus é que ela foi escolhida para ser a mãe do filho dele, para ser a mãe de Jesus. Então, ela foi escolhida por Deus e recebeu essa capacidade, uma força do Espírito Santo. Maria, então, foi ungida, foi capacitada a ser a mãe de Jesus. Olha que coisa tremenda que o Criador estava ali realizando na pessoa de Maria. E também nós temos então o nosso ponto principal, que é Jesus. Jesus recebeu uma unção, Jesus recebeu uma capacidade tremenda, extraordinária. Jesus ali, quando ele é mergulhado por João Batista no Rio Jordão, ele então recebe uma força de Deus, ele recebe a presença do Espírito Santo de Deus e ele passa a estar ali então cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus passa a ter essa capacidade, onde ele começa então a realizar grandes maravilhas, grandes prodígios. Jesus se torna então ali o Filho de Deus, com uma missão, cheio da força de Deus, capacitado para fazer a obra que Deus tinha determinado por ele. E ele fez de uma forma perfeita, que homem nenhum conseguia fazer, por causa da capacidade que Deus o constituiu. Nós temos também o apóstolo Paulo, o apóstolo que traz as revelações do Cristo ressuscitado. Paulo era um homem que ele era um fariseu, ele vivia debaixo da lei de Moisés, mas Paulo recebeu do Criador, né, esta missão. Ele foi escolhido por Deus para ser então ministro da nova aliança. Paulo estava indo perseguir a igreja na estrada de Damasco, quando ele tem um encontro com o Cristo ressuscitado. E ali então ele passa a ser um homem capacitado. Por isso que Paulo está dizendo que ele nos capacitou. A unção que Paulo recebeu é esta: é ter a força do Espírito Santo, ter a capacidade de transmitir as revelações, as conquistas da cruz. Isto é algo tremendo. Por isso que Paulo diz, como nós estamos lendo aqui, olha, Paulo disse aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos capacitou e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Então Paulo e os demais ali, eles foram capacitados, eles passaram a ter o Espírito presente ali na vida deles, dando a eles força e capacidade para transmitir a obra da cruz. Paulo diz algo aqui muito interessante em Romanos, no capítulo de número 9, no versículo 11. Olha, vamos, leia comigo. Romanos, capítulo 9, no versículo 11 e 12. Aqui diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. É Deus que escolhe. E Deus, quando escolhe, é Ele que capacita. Ele que nos dá a capacidade. Deu a este povo, a essas pessoas que foram escolhidas por Ele para receber ali as revelações sobre a obra da cruz. E Deus que continua sempre escolhendo as pessoas para trazer o entendimento do Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos entender que o Criador é Ele que escolhe. Paulo diz algo também aqui interessante em Efésios. Olha, leia comigo Efésios capítulo 1, no versículo de número 4, ele diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em sua presença. Paulo então está dizendo que eles foram escolhidos em Cristo, né? Quando Jesus vem para realizar a obra da cruz, aqueles homens que estavam ali naquele tempo de Jesus, como o apóstolo Paulo, eles já tinham sido escolhidos em Cristo para receber a maravilhosa graça de Deus. Exatamente. Por isso que Paulo diz, olha, ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, para ser separados, porque os apóstolos se tornou santos no sentido de ser separados de onde eles estavam vivendo. Eles foram separados da lei de Moisés. Paulo traz o entendimento sobre esse assunto. Nós vamos trazer também aqui esse entendimento que o apóstolo Paulo fala, porque ele era um fariseu, né? Ele era um homem que vivia debaixo da lei e ele foi transportado para o reino de Deus. Nós vamos estar encerrando, né, este tema. É uma pequena mensagem onde a gente está trazendo aqui o entendimento para que nós precisamos entender que as coisas que acontecem não é mérito humano, não é porque eu quis ou porque eu decidi, mas sim pela vontade de Deus. É Ele que escolhe e é Ele que capacita. Olha, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Você que está passando aí pela primeira vez, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações, porque nós vamos trazer assuntos muito, mas muito interessantes. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.